De tudo um pouco. Um oferecimento CEMIG. Nossa energia, sua força. Minas Gerais. Diálogo, equilíbrio e trabalho. Conta pra gente. O objetivo desses alimentos é vilão ou é mocinho? Eu falo que não existe alimento vilão ou mocinho. Depende do horário que a gente vai utilizá-lo. Vamos começar falando do maracujá? Bora lá. O maracujá ele é famoso por ser indutor de sono. Tem substâncias que são alcaloides, flavonoides, realmente eles fazem uma depressão do sistema nervoso central. Sim. O maracujá consegue deixar a pessoa mais relaxada, mais sonolenta, ele abaixa a pressão arterial. Então, Sim. quais seriam as contraindicações do maracujá? Pessoa que já tem a pressão baixinha não é ideal, porque senão ela cai mais. Pessoas que tomam ele de dia pode causar sono. E o maracujá é interessante porque é a passiflora. Então, às vezes, a pessoa tem distúrbio de sono e não quer usar remédios alopáticos convencionais. Sim. Poderia manipular. Sairia muito melhor, por exemplo, tomar uma quantidade, uma cápsula, que vai corresponder a talvez 2, 3 litros de suco ou de chá. Coisa importante também. Muita gente acha que está na fruta a questão da questão de dormir melhor. É mais concentrado na folha e nas flores. Então, o ideal, além do suco, é fazer o chá de maracujá. Chazinho da folha e chazinho da flor do maracujá. Se a pessoa consumir maracujá, por exemplo, tem gente que às vezes gosta de partir e... Excelente, não pode ter açúcar, né? Sim, sim. Mas um chazinho à noite, você corta o maracujá, coloca uma canela. Excelente alimento para ceia, por exemplo. Muito bom. Uma boa opção, então, para você. E às vezes dá aquela vontade de comer aquela coisa, então, você puxa para ele. O maracujazinho na ceia, ele é super bem-vindo. Sem açúcar. Se quiser adoçar, no começo, quem tem o hábito do paladar muito doce, um pouquinho de mel é bem-vindo, um pouquinho de agave pode colocar, mas o maracujá puro com canela é excelente opção para ceia. Ok. Aí nós temos... Conta um pouquinho pra gente. Linhaça, vamos falar da linhaça. As mulheres se beneficiam muito dela. Ajuda muito em compulsão alimentar, ajuda em TPM. Olha! A linhaça ela é rica em ômega 3, ela tem uma função cerebral muito importante. No cérebro a gente tem uma regiãozinha que se chama hipotálamo. O hipotálamo é que controla a questão da obesidade, a questão que a gente fala que a obesidade não é só endócrina, ela é neuronutriendócrina. Então, é o que vai dar aquela sensação de já estou saciada, não preciso comer mais. Mulheres em TPM tem muito disso, né? Querer comer doce, querer comer... momento de fúria. Aí a linhaça, bem-vinda. Furiosa. Lembrando que assim não é a forma ideal no grão, porque ele é gastro-resistente. O ideal seria a farinha mesmo da linhaça. Batê-la no liquidificador e aí pode salpicar no maracujá, pode salpicar em frutas, colocar no caldinho à noite, misturar no próprio arroz com feijão. É uma opção interessante para ser colocada junto com a alimentação. E ela dá mais essa saciedade. Ela te dá a ideia de saciedade, ela te ajuda a não comer por compulsividade. Ela te ajuda a ficar mais controlada com a alimentação. Ajuda. E essa daqui? É o chazinho. Esse é o chá de camomila. Chás são muito bem-vindos à noite. Lembrando que a gente tem... É uma delícia, né? Lembra que a gente tem chás estimulantes também. Por exemplo, à noite, melissa, passiflora, camomila, erva cidreira, são chás que são bem-vindos. E além do efeito sedativo, ele ensina o nosso corpo que está na hora de dormir. É igual com um bebê, por exemplo. Não tem uma preparação, uma rotina de sono? Sim. Com o adulto também. Você toma um banhozinho relaxante, vai preparar o chá. Aí o seu corpo pensa, opa, você está preparando o chazinho, já está na hora de eu dormir. Você vai desligando, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele já vai abaixando. E com isso a melatonina vai tendo mais espaço para agir. Isso com leite também? Leite já é um assunto um pouquinho polêmico. Eu falo por causa que você está falando de cérebro. Sim. Né? Porque às vezes a pessoa que tem o hábito de tomar um leitinho, se ela tiver essa prática, isso acontece também? Na caseína tem substância que realmente induz o sono. É o que o bebê, por exemplo, toma o leite na hora de dormir, realmente dá um sono mais tranquilo para ele. Só que também tem proteínas mais inflamatórias. Então, a longo prazo, pode que não seja uma bebida tão eficiente assim. Entendi. Leite tem os pós e os contras, mas na parte da medicina funcional, a gente prefere evitá-lo, por esse poder inflamatório dele. No caso do chá, ele tem que ser quente para poder trazer isso tudo ou frio também? Chá tem que ser feito em infusão. Então, a água ela tem que estar quase em fervura, mas não pode estar fervente. E você coloca e abafa. O ideal é não consumir chás em saquinhos. Tudo, quanto menos industrializado, melhor. Mas se não tem opção, só tem o saquinho, antes ele do que nada.
Tá ok? Então, deixar abafadinho depende, 5, 10 minutos. Por exemplo, o chá verde, se passar de 30 segundos de infusão, ele fica amargo. Então, tem que só dar um tapinha na água quente. Camomila, quanto mais tempo, vai ficando mais concentrada. Então, é água quase em fervura, coloca a substância, abafa e coa. Temos aqui também esses castanhas. Vamos lá. Ajuda no sono? Ajuda no sono. Vamos falar, por exemplo, das nozes. As nozes têm uma substância que se chama arginina, que é um aminoácido. Sim. Ela estimula o óxido nítrico. Quem gosta de academia já conhece essa questão, por ser vasodilatador. Com isso, ele promove uma neuroproteção interessante, abaixa a pressão arterial, te deixa num esquema mais de facilitar o sono. A noz também tem melatonina. Ela tem concentrações pequenas do hormônio do sono. Então, ela facilita a indução de sono. Lembrando que não pode pecar pelo excesso, né? Sim, sim. É um alimento que tem gorduras boas, mas é um alimento calórico. Então, se for comer uma caixa de nozes, você vai ter excesso de micronutrientes e uma caloria em excesso que vai se converter aí em acúmulo de gordura. Certo. Castanha do Pará também, né? A nossa famosa, ela é riquíssima em selênio. O selênio, ele ajuda na enzima que a gente chama de glutationa peroxidase. O nome é meio confuso, mas ela desintoxica, ela faz uma limpeza neuronal e tem um papel neuroprotetor muito bom. Facilita com que os hormônios da tireoide também ajam melhor. Então, se a sua tireoide está bem organizada, você funciona bem de dia e dorme bem à noite. E a castanha de caju, ela é o nosso coringa. Ela é rica em ferro, manganês, em cobre, em cromo. São vários micronutrientes que facilitam o nosso metabolismo. Então, a gente chama as castanhas de otimizadores metabólicos. E ajudam, sim, a ter uma quantidade de micronutrientes, um aporte bom e a ter uma boa noite de sono. E ali, bora! Chocolate, queridinho do pessoal. Quando a gente fala de castanha, maracujá, a pessoa não gosta muito às vezes não, mas chocolate não tem quem não goste, né? Lembrando que o chocolate não pode ser ao leite. Gente, só pela cor já não gostei. Pois é, o ideal é que seja... Porque é cacau mesmo. Ai, Jesus. O ideal é que seja acima de... Qual percentual? 85. Mas pode ser o 70. Pode ser o 70. O benefício do chocolate está no cacau. Então, chocolate ao leite vai ter leite, açúcar e pouquíssimo cacau. Inclusive, chocolate não causa acne, né? O que causa é o leite, não é o chocolate em si. Olha lá. O chocolate, quando a gente fala de questão de cacau mesmo, ele é rico em triptofano. Triptofano é um aminoácido que é precursor da serotonina. Serotonina é o nosso neurotransmissor do bem-estar. Deixa a gente mais feliz, mais animado, mais bem disposto. O ideal é consumir um quadradinho à noite que vai te ajudar a ficar mais relaxada. Engraçado, consumir chocolate um quadradinho à noite vai te deixar menos compulsivo por comida. E os 70% você não vai conseguir também comer em grandes quantidades. Na fitoterapia, a gente tem uma opção importante também, chama 5-hidroxitriptofano. É um remedinho natural que tira compulsões por doces. Então, mulheres que são muito formiguinhas à noite, tem essa opção natural de medicação que tira a compulsão por comida. Olha que interessante. Todos esses aqui, exceto esse aqui, menos à noite, né? Porque às vezes a pessoa não vai... O ideal não é comer arroz, feijão à noite para dormir. Então, isso aqui, consumir ao longo do dia. Ao longo do dia. A linhaça, ela vai te ajudar a ter um sono bom, mas não é tomando à noite para fazer. Vai ser mais uso crônico. Mas pode ser colocada assim, por exemplo, na sopinha da noite, misturar na fruta da noite. Entendi. Então, não tem horário. Pode consumi-la diariamente. Todos esses, o ideal seria consumir à noite. Pode ser consumido todos esses aqui por crianças também? Crianças, adolescentes? Porque às vezes tem algumas coisas que criança não deve consumir. Com certeza. Chocolate em excesso pode estimular a criança. Então, o chocolate a gente tem que tomar cuidado. Você quer desacelerar o menino da chocolate? Não, gente. É um problema. Você arruma um problema. Então, assim, se a criança já é muito fã de chocolate, maneira um pouquinho, né? Mas, por exemplo, oferecer até lanches mais saudáveis à noite. Um pastelzinho com farinha de linhaça, uma massa que você vai colocar castanhas, um bolo com castanhas para criança. Chás para criança são sempre muito bem-vindos à noite. É lógico que tem que ser acima dos 6 meses, depois que ela passa do período de amamentação exclusiva. O próprio maracujá, um suquinho de maracujá, ele é interessante. E criança não tem paladar doce ainda, que às vezes a avó experimenta e fala assim, não, tá amargo, a criança não vai gostar, vamos colocar açúcar. Não.
O paladar é hábito, então pode sim dar sem açúcar, inclusive suco de maracujá, os chazinhos. O paladar é a rotina quem faz. Então, oferecer para a criança, principalmente suco de maracujá, os chazinhos, a linhaça, as castanhas, chocolate com moderação, ok? Grávidas podem consumir esses aqui? Grávidas devem consumir tudo. Grávida já tem sono, né? A gente não vê nenhuma grávida nervosa, pelo menos isso. Exceto no finalzinho, quando às vezes está mais aquele incômodo, não consegue né? dormir mais por refluxo, o excesso do tamanho da barriga, né? Mas são muito bem-vindos. A grávida tem que tomar cuidado com medicações que abaixam a pressão e alimentos. Porque, principalmente no início da gestação, é normal que ela já fique um pouquinho hipotensa. Então, se ela consome excesso de maracujá, aí vai ser um pouquinho mais complicado. Mas as nozes e as castanhas, inclusive para neuroproteção fetal, é muito importante de ser consumido. E o próprio chocolate vai ajudá-la a controlar as compulsões. Diabéticos podem? Devem. A questão do diabético, mais uma vez, o chocolate sempre 70% cacau para cima. Linhaça é uma excelente opção para eles substituírem farinhas brancas. Em vez de fazer um pastelzinho de farinha de trigo, faz um pastelzinho de farinha de linhaça, que é uma opção que eu uso muitas vezes para meu filho levar de lanche na escola. Então, são opções mais saudáveis para o diabético. Comer bem não é caro. Comer bem é caro se você só vai comprar produtos light, diet, vai procurar comodidade. Mas se você procurar comidas naturais, comidas mais in natura mesmo, você consegue fazer isso de uma forma muito tranquila em casa. Doutora, quero... Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.